Isaías 64, o versículo 4. Isaías capítulo 64, 4. E o texto diz assim, Isaías 64, 4. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Glória a Deus! Tome teu assento, em nome de Jesus. Esse texto até já conhecido, talvez da grande maioria de nós, mas que traz uma realidade espetacular e especial para a nossa vida. Esse texto diz que o profeta começa anunciando e dizendo que desde a fundação, desde a criação, ou ainda desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus que trabalha. Ele estava maravilhado, na verdade ele estava fazendo uma lamentação sobre o momento que esse povo estava vivendo, que eles estavam vivendo naquela época, e eles precisavam da misericórdia, eles precisavam do agir de Deus novamente, e ele começa a orar diante de Deus, e ele começa a dizer essas coisas, e ele começa a falar das maravilhas de Deus, de um Deus que trabalha diferente de todos os outros deuses. E aqui a palavra de Deus expressa para nós aquilo que funciona, que traz o resultado para a nossa vida. Se Deus não for na sua vida, não há resultado na sua vida. Mas se Deus estiver na sua vida, Ele está trabalhando para você. Amém? Veja só, o profeta está dizendo que desde a antiguidade, desde do início do mundo, do começo, não havia um Deus que, se pudesse falar, que trabalhasse para aqueles que nele esperam, que nele confiam. E esse profeta está manifestando algo que, num tempo da vida deles, isso ainda estava longe, porque Deus ainda estava longe deles, e eles estavam clamando que novamente Deus fizesse os milagres, Deus operasse as coisas que eles precisavam para terem vitória. E a vitória que você precisa, o milagre que você precisa hoje, é Deus que vai operar, é Deus que vai fazer o milagre que você precisa, é Deus que vai trabalhar. Veja só, existe algo interessante aqui nesse texto. Quando ele continua dizendo, ele diz assim, que Deus é aquele que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Então você precisa compreender o seguinte: em quem você tem colocado a tua esperança, em quem você tem esperado o teu milagre. A resposta que você precisa para a sua casa, para o seu negócio, em quem você tem esperado? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos de nós aqui já viu Deus trabalhar em alguma área da sua vida? Levante sua mão assim. Todos vocês, todos nós. Então você já conhece e sabe que Deus, Ele trabalha, porque um dia Ele já operou alguma coisa na sua vida. Um dia talvez Deus já fez um milagre na sua vida. Um dia talvez você já foi curado de uma dor de cabeça, de uma doença. Um dia você já foi restaurado de alguma coisa. Então Deus já começou a trabalhar na sua vida. Deus faz parte da nossa vida, Deus trabalha na nossa vida. Logo, você é um campo de trabalho de Deus. Aleluia! Você é um campo de trabalho de Deus, onde Deus quer estabelecer todas as coisas. Você é o campo de trabalho de Deus, onde Deus quer colocar a prioridade, quer colocar as finanças. Sabia disso? Deus quer trabalhar na sua vida de tal forma que você se torne uma pessoa independente, livre financeiramente.
Talvez as suas finanças não estejam bem hoje. Elas não estão bem até hoje, até agora. Mas você entendendo essa palavra, você está compreendendo que Deus vê você como um campo onde Ele pode produzir, e produzir cada vez mais, e produzir cada vez mais, cada vez mais. Porque Deus tem muito o que fazer, Deus tem muito trabalho. Ou será que não? E na nossa saúde, você é uma pessoa onde Deus está trabalhando todos os dias. Por que você está aqui hoje? Você está aqui hoje porque hoje, desde a manhã, desde antes de você acordar, Deus estava trabalhando na sua vida. E você pôde vir. E você está aqui. Deus te deu condições, te deu saúde, te deu condições para que você viesse. Deus te deu a estrutura para que você pudesse estar aqui. Você é uma pessoa que aonde você estiver na face desse mundo, na face da terra, você é um campo de trabalho de Deus. Deus está trabalhando. Tem algumas pessoas que às vezes não conseguem ver o agir de Deus. Mas veja, as pessoas colocam as suas esperanças, esperam que a transformação dela venha de uma outra pessoa, venha de um homem, venha de um sistema. Mas a palavra diz aqui, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Se você está aqui hoje, nessa noite, é porque você espera alguma coisa que Deus faça na sua vida. Se você está assistindo a programação agora, você espera que Deus faça alguma coisa na sua vida. Então, se você tem essa convicção, veio a esse culto, colocou Deus na sua vida, Deus sempre está trabalhando. Deus sempre está trabalhando. Deus sempre está fazendo coisas novas. Deus está trabalhando na vida de algumas pessoas para que você se torne, por exemplo, um ministro do Evangelho, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que vai conseguir ter a autoridade de Deus na sua vida, vai operar milagres, vai resolver o problema dessa sociedade. Ou você não crê assim? Você é uma dessas pessoas. Deus está te preparando, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando aqui na vida de algumas pessoas, que Deus pode tornar você um homem, uma mulher bilionário, trilionário. Ou você não crê assim? A maioria não crê assim, por isso a maioria não recebe. Então, Deus está trabalhando sempre. Deus está trabalhando na sua vida. Você precisa crer. Você precisa esperar em Deus, que Ele está trabalhando na sua vida. Algumas pessoas querem se tornar prósperas, mas colocam a esperança, esperam que isso um dia aconteça, através da vida de alguém, de uma pessoa. Não, você é uma pessoa que entregou sua vida para Deus, e Deus, o dia que assumiu a sua vida, Ele começou a trabalhar em você. Olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe para o seu esposo, se ele está aí. E diga assim: Deus está trabalhando em você. Diga assim para essa pessoa, não precisa ser esposa, o irmão que está aí do lado, diga assim: não se preocupe, Deus está trabalhando em mim. Aleluia. Você é uma pessoa que está em construção, não é verdade? Vocês levantaram a mão dizendo que Deus já fez alguma coisa na vida de vocês. E Deus certamente já fez, porque Ele começou uma obra, Ele começou algo que Ele quer fazer. E muitos de nós, muitos de vocês, vão se tornar grandes homens, grandes mulheres de Deus. Independente da área, independente do campo que você atua, você precisa crer. Você precisa acreditar que essa palavra é verdadeira e que Deus está trabalhando por você e em você. E veja só, estava um pouco distante desse profeta uma informação que logo após viria. Ele estava dizendo que talvez não conseguisse mensurar o que Deus, a obra de Deus. Mas hoje nós conseguimos, por causa da pessoa de Jesus Cristo, ver o agir de Deus na nossa vida, não é verdade? A palavra de Deus diz em Hebreus, diz em Colossenses, que Jesus Cristo é a expressão exata, Ele é a imagem exata de Deus. Então quando Jesus Cristo veio, Ele apresentou Deus para você.
E esse Deus começou a trabalhar na sua vida. Tem uma passagem muito interessante, vamos para lá, acho que João, nós deixamos lá esse também. João 5, só para complementar aqui. 5, versículo 16 e 17. Olha só Jesus, uma passagem onde Jesus está participando aqui. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha e eu... não tem, aí é difícil deles ler, né? Então vamos lá. E eu também, ao final, gente, veio lá? Então, meu Pai sempre trabalha e eu também. Eu também estou trabalhando, naquela versão ali, né? Então Jesus, Deus estão trabalhando. Jesus está trabalhando na sua vida. E se você veio aqui hoje, você precisa compreender que o que Deus começou na sua vida, Ele é poderoso, Ele é fiel para terminar. E o que eu quero que você entenda nessa noite é que você precisa continuar acreditando na obra que Deus está fazendo em você. As pessoas, algumas pessoas, elas começam caminhada com Deus, elas entregam sua vida para Deus, e Deus começa a trabalhar, porque Ele sempre trabalha, desde o começo do mundo. Jesus sempre trabalha, Ele está trabalhando. Mas algumas pessoas, com o passar da caminhada, com a chegada dos problemas, com a dificuldade chegando, as pessoas têm tendência em desanimar, em parar, em deixar de crer. Não, você não pode ter essa atitude. Você tem que ter a atitude de acreditar em Deus, que Ele continua trabalhando na sua vida. Há uma obra de salvação que Jesus está fazendo, que Deus está fazendo. Mas você olha para a pessoa e parece que a pessoa não se converte. Se converte sim. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na vida dela. Você não pode desanimar. Você não pode parar de crer. Você não pode parar de acreditar que Deus está trabalhando na salvação dessa pessoa. Algumas esposas começam a orar, começam a buscar pela vida dos seus maridos, e na metade da caminhada, larga, abandona. Não, Deus continua trabalhando, Deus continua fazendo, e Deus vai realizar esse milagre na sua vida. Deus está trabalhando nessa salvação, ou não está? Há mães, há pais, há famílias que desistem dos seus filhos. Por quê? Porque você começou a enxergar as coisas erradas acontecendo na vida dele, na vida dela. E parece que quando os problemas chegam na vida da pessoa, Deus parou de trabalhar. Não, Deus continua trabalhando. Deus está trabalhando ainda na sua causa. Deus está trabalhando ainda na sua empresa. Deus está trabalhando ainda no seu chamado. Deus está trabalhando ainda na sua carreira. Deus está trabalhando ainda na vida, na tua vida, no seu casamento. Deus está trabalhando ainda nessa área aonde você está precisando desse milagre. Hoje você precisa acreditar que Deus continua trabalhando em você. Que você é um campo aonde Deus, é uma área, uma região aonde Deus está sempre trabalhando. E essa fé precisa ser despertada na sua caminhada. Não é porque as coisas começaram a dar errado, ou algumas coisas deram erradas, que Deus não está trabalhando. Nessa passagem aqui, Jesus chega numa região e ali havia um homem paralítico. Há 38 anos ele estava lá, esperando um milagre, e esse milagre não acontecia, e ele não conseguia descer no tanque, porque sempre que as águas eram agitadas lá, outra pessoa ia antes e entrava lá. E um dia Jesus está passando por esse lugar, perto daquele tanque, e ele olha para esse homem e diz assim: você quer ser curado? E ele diz: eu não tenho quem me coloque lá. Toda vez que as águas são agitadas, vem outra pessoa e desce na minha frente. Jesus olha para aquele homem, não fala mais nada com ele, e diz: pega a tua cama, pega a tua maca e vai embora. O que Jesus queria naquele dia? Jesus queria continuar
trabalhando. Não olhe para o seu problema, não olhe só para a dificuldade, não olhe para o caos que veio. Olhe para Deus que está trabalhando nele, na tua vida. Deus está trabalhando. Quantos anos, quantas pessoas, quanto tempo, pessoas continuaram acreditando, confiando, esperando em Deus, e Deus não trouxe seu milagre? Trouxe sim. Quantos dias, muitos de nós, muitos de vocês, dores ficaram no seu corpo por algum tempo, a enfermidade ficou ali, ficou doendo, ficou incomodando, e para alguns até, a pessoa pensou que era o tempo da sua morte, de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, mas aquilo era verdade? Não! Deus estava trabalhando ainda, e um dia, quando Deus tocou, quando Deus passou por ali, o que Ele fez? Ele disse da mesma forma: levante-se, pegue a tua maca, pegue a tua cama e vá embora. Não importa quanta dor você tem, quanto tempo essa dor está aí. Faz uns 20 dias atrás, eu comecei com uma dor aqui na minha coluna, bem embaixo aqui. E uma dor insuportável. E eu disse assim: eu vou passar lá no culto, e eu sei que Deus vai me curar, no culto da quarta-feira. Aí eu vim num culto, diminuiu a dor bastante, mas continuou. Aí eu disse assim: eu sei que Jesus me curou. Eu sei que Deus está trabalhando, eu sei que Deus está fazendo. Eu sei que Deus já me operou uma vez. Eu sei que Deus já levou outras dores, outras dificuldades. Continuei, ficou mais uns 2, 3 dias eu acho. Aquela dor foi diminuindo, até que agora desapareceu completamente. Eu não sei quem que chegou lá na porta e me pediu para orar pela coluna. Ah, eu lembro. Deus está curando você hoje. Acredite que Deus já curou você. Eu falei isso para o irmão. Falei: Deus já te curou. Porque Ele está trabalhando na sua saúde. Será que Deus trabalha só na área, em algumas outras áreas, e esquece do nosso corpo? Esquece do teu físico? Não, Deus trabalha corpo, alma e espírito. Aonde que você precisa do agir de Deus? É nessa área, é nessa área que Deus vai agir e vai te abençoar. Deus está trabalhando na sua causa. Deixe Ele trabalhar na sua causa. Deixe Ele trabalhar na sua vida. Deixe Deus trabalhar nessas áreas que você não consegue resolver. Se você fosse bom, se o homem tivesse uma solução, você já tinha conseguido. Gente, tem causas na justiça que Deus resolve, que ficam anos lá, e que são contratados os melhores advogados, são pegos, investido muito dinheiro, e a causa não sai. Mas o dia que a pessoa confia em Deus, coloca na mão de Deus, acredita que Deus isso vai fazer algo, espera em Deus, como diz o texto que nós iniciamos lendo, a causa sai, a causa que era impossível sai. As situações que eram impossíveis do ponto de vista humano, Deus vai lá e resolve, Deus vai lá e faz. E essa é a maneira que Deus preparou para que nós vivêssemos, para que você não precisasse viver uma vida de angústia, de dificuldade, porque Ele está trabalhando na sua vida, Ele quer trabalhar na sua vida. E a parte mais jóia em Deus, mais legal em Deus, a parte mais boa de Deus, é que Deus sabe como resolver. Às vezes nós, enquanto homens, trabalhamos, e lá no final você vê ainda que produziu muito pouco, e que ainda fez errado algumas coisas, tomou decisões erradas. Mas quando você confia em Deus, espera em Deus, coloca essa área da tua vida em Deus, ora para Ele, crê nele, Deus pega essa situação e resolve ela. A salvação, uma das coisas que o homem não tinha como resolver, e até hoje a humanidade busca uma resposta, busca um jeito para ser salvo, mas não consegue chegar. Mas Deus, quando nós confiamos nele, Ele trabalha na nossa vida de tal forma que Ele nos conduz
novamente à presença dEle, novamente ao amor dEle, novamente aos milagres. Qual o milagre que você precisa hoje? Qual o milagre que você veio precisando hoje? Qual é a área que você veio clamando para Deus te abençoar hoje? Jesus chega diante desse rapaz, desse homem, e diz: eu vou resolver a sua vida, eu vou resolver o seu problema, porque eu sei como trabalhar. Você precisa de um milagre? O teu milagre, Deus está gerando, está trabalhando na tua vida. Você não pode parar, você não pode deixar de crer, você não pode deixar de Deus, você não pode deixar da fé. Você precisa continuar esperando no que Deus está fazendo. Esse esperando, é importante a gente fazer uma explicação também. Porque às vezes tem crente, tem pessoas que eles estão esperando em Deus e acham que esperar em Deus é ficar 200 anos esperando para que o milagre aconteça, para que a vida mude. Não, esperar em Deus é diferente do que a maioria das pessoas pensa. Você precisa esperar em Deus, crer em Deus, tendo a certeza de que o milagre que você precisa, as coisas que você precisa, Ele vai fazer. Você precisa crer assim. Como assim, pastor? Vamos pegar um exemplo. Quando você estava esperando um ônibus, sei lá, a pessoa está ali num local, num ponto de ônibus esperando, mas ela acredita que em poucos minutos, em pouco tempo, o ônibus vem. Não é assim? Ou a pessoa vai lá para o ponto de ônibus, fica esperando 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não! Tem certeza. Você precisa esperar em Deus com essa atitude. Ou seja, o que você precisa hoje, o que você precisa agora, o que você trouxe para cá hoje. Se perguntasse para cada um de nós, cada um de vocês, você ia ter um motivo e dizer assim: eu vim aqui, eu estou na fé, porque eu quero Deus. Eu preciso de Deus agindo na minha vida. Eu preciso de Deus agindo nas minhas finanças. Outros talvez não precisam de finanças, mas você precisa de Deus agindo no teu futuro. E você precisa acreditar em Deus que Ele vai trabalhar no seu futuro. Agindo numa área de enfermidade. Então hoje você está crendo que Deus já está trabalhando. Ele já está fazendo. É certeza. Como que você deve esperar em Deus? Quantos de vocês vão dormir daqui um pouco? O que você espera amanhã de manhã? Que você acorde ou você deita, vai dormir esperando que amanhã você esteja morto? Quem vai deitar assim com essa esperança? Não, você vai deitar, vai dormir acreditando que você vai acordar. E acorda, não acorda? Acorda sim. Você precisa esperar em Deus, acreditando que Ele está trabalhando. Choveu aqui. Vou para o Fábio me ajudar aqui. Você precisa acreditar que hoje Deus vai trazer um milagre, vai fazer um milagre na sua vida. Ele está trabalhando. Você é um campo onde Deus está sempre trabalhando. Deus tem limite, gente? Não. Deus não tem limite. Né? Deus não tem limite. Se Ele vai trabalhando na sua vida, Ele vai trabalhando na sua vida, vai transformando você, e vai trabalhando na sua vida, e Ele vai transformando você. E Deus vai te colocando nos lugares, Deus vai te colocando para que você faça a obra dEle, e Deus vai realizando tudo aquilo que você precisa. Todas as pessoas que precisam de um milagre nessa noite, nós vamos orar para que Deus opere na sua vida. Todas as pessoas que precisam de uma resposta de Deus no seu casamento, precisa de uma resposta de Deus no teu trabalho, na tua fonte de renda, nós vamos orar para que Deus entregue isso para você. Deus está trabalhando. Hoje nós estamos vendo, hoje nós estamos ouvindo de um Deus que está trabalhando. Nesse lugar, nesse ministério, na sua vida, nós estamos ouvindo e nós estamos vendo que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando.
Essa semana ainda, Deus fez um milagre na vida de muita gente aqui. Fez um milagre na vida de muita gente. Domingo passado, Deus fez um milagre na vida de muita gente. Quarta-feira fez um milagre. Hoje Deus fez um milagre na vida de muita gente. Oramos hoje à tarde com uma mocinha, veio aqui na igreja, precisando da resposta, precisando de Deus agir na vida dela. Ela passou por um momento, uns minutos antes de chegar aqui na igreja, que ela quase morreu. E ela compartilhando conosco, ela disse assim, antes da oração, que ela achava que ela ia morrer. Mas Deus ainda está trabalhando na vida daquela menina. E ela não morreu, glória a Deus. E assim Deus está trabalhando na nossa vida também. E assim nós vamos orar, para que você receba a resposta do que você precisa. Eu não sei, talvez a tua resposta seja profissional. Talvez seja um desafio que você está precisando do agir de Deus. Uma aprovação, uma área que você precisa que Deus esteja agindo. Deus esteja fazendo, Ele está fazendo. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que, único Deus, que resolve todo o problema na vida do homem. Deus, o poder está sobre a vida da tua igreja, o poder está sobre a vida de todo aquele que crê, de todo aquele que tem o Espírito Santo nessa hora. O teu poder está sobre as nossas vidas. E nós oramos agora, Pai, que seja colocado o teu poder em ação, quando for ungido as mãos dessa pessoa, que seja ungido esse projeto, que seja ungido esse casamento, que seja ungido os filhos dessa família, Pai, que seja ungido, Deus, o corpo dessa pessoa que precisa do milagre, da restauração, Deus, que precisa de algo que só o Senhor pode fazer. Pai, que seja ungido os pensamentos, que seja ungido a fonte de renda, meu Deus, que ao teu povo ser ungido nessa hora, o teu poder entre em ação, Deus, e resolva o problema que ele precisa, meu Deus, que seja manifestado o teu poder, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, amém.